Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Pintar a Manta. Esperamos que estejam bem. O meu nome é Helena Pinto Cardoso, estou aqui com o meu colega pintor António Reca de Sousa. Olá, boa noite. Vamos para mais uma emissão. Vamos falar da força do autocontrole ou da autorregulação. Fiquem connosco, partilhem as vossas impressões nas nossas páginas, na página da Rádio Movimento também. E espero-vos, como sempre, e isto sou eu sem nenhuma modéstia, um programa maravilhoso. Ora bem, a opinião de Martin Seligman, um dos pais, se calhar o primeiro, mas pronto, um dos pais da psicologia positiva, a opinião dele sobre a autorregulação é que sempre que isso se justifica, você consegue suster facilmente os seus desejos, as necessidades e os impulsos. Não basta saber o que está correto. Também tem de conseguir traduzir este sentimento nas ações, ou em ações. Quando acontece alguma coisa má, é capaz de regular sozinho as suas emoções? Consegue corrigir e neutralizar sozinho os seus sentimentos negativos? E consegue produzir sozinho emoções positivas sem precisar do apoio do seu meio envolvente? Então, falando de autocontrole, temos um convidado fantástico, que se chama Vasco Gaspar. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Vasco. Obrigado por me receberem aqui. Nós estamos muito agradecidos a teres respondido ao nosso convite. António, Bom, Vasco Gaspar. Vasco Gaspar. O Vasco Gaspar é um amigo já de... Eu conheço já o Vasco há 2 anos, pelo menos, de uma atividade do Dia Internacional da Paz. Eu conheço há mais tempo, pronto. É verdade. Okay? Pronto. Tu conheces? Ela ganha. Ela está mais ligada às coisas da psicologia positiva e eu tenho vindo a entrar a pouco e pouco nesse mundo, nesta família. Há aqui uma espécie de famílias que se têm estado a criar e que vão se consolidando, e nós vamos conhecendo pessoas que atuam numa frente, outras que atuam noutra, e pronto. E o Vasco é para quem não saiba, é um facilitador, um autor, um orador na área da liderança consciente e do florescimento humano. E nós estamos aqui, pronto, são palavras... Palavrões. São palavrões, não é? Mas que têm um significado muito profundo. Sim, claro. E que esta história da autorregulação tem imenso a ver com isso. Uma pergunta primeiro. Ok. És bom na autorregulação? Tento fazer o meu trabalho de casa. Claro. Mas essa questão tem que ser feita à minha mulher. Exatamente, é porque nós, no nosso dia-a-dia, é que nós vimos se nos picamos com isto ou com aquilo, ou se há uma coisa que nos enerva realmente. António, eu acho que toda a gente se pica, não é? É bom tu teres a noção de que estás a picar. Evidentemente. Isso é que é a capacidade de ancorarmos a nossa vida num valor superior ao da ira, não é? Mas, passando da palavra, quando se fala em liderança consciente e em florescimento humano, tu tens toda uma atividade, todo um campo de ação ligado a esta área. Gostava que falasses um pouco sobre como é que as coisas têm vindo a desenvolver-se nessa área. Bom, antes de mais, obrigado por me terem aqui, pelo convite. Fico muito feliz de aqui estar e deste convite. E ainda ao encontro da tua questão da liderança consciente, do florescimento, nos últimos anos tenho procurado muito, de várias formas e através de várias abordagens e ferramentas, das quais conheci a psicologia positiva
acho que salvo erro no ano 2010, salvo erro. Quando eu fiz o EMAP, sim. Acho que foi à volta desse ano. Mas muitas outras abordagens e áreas, como o mindfulness, o heartfulness, abordagens mais ligadas à psicoterapia. E tenho procurado criar formas e contextos e a palavra, muitas vezes uso termos ingleses, desculpem lá, containers, espaços onde as pessoas possam. O objetivo é sempre o mesmo, é que as pessoas possam, de alguma forma, sejam elas líderes de uma organização, aqui a palavra liderança não tanto no sentido formal, onde eu tenho que ter uma posição formal, um cargo formal de liderança, mas a minha ação no mundo. E então tenho procurado, de alguma forma, partilhar com outras pessoas, seja no mundo corporativo, seja com o público em geral, seja com NGOs, criar esses espaços, esses containers onde as pessoas possam contactar consigo próprias e com a sua essência e com aquilo que nelas, de alguma forma, é a sua autenticidade, a sua verdade, e depois manifestar essa ação no mundo a partir desse sítio mais profundo, desses valores mais profundos, e daí a parte do consciente vem um bocadinho por aí, e a liderança no sentido da minha ação no mundo, mais uma vez, não necessariamente de ter que ser o CEO de uma empresa, porque todos nós temos uma ação no mundo, a forma como eu, sei lá, até digo bom dia à pessoa com que passo na rua ou algo do género, é uma forma de ação que eu tenho influência no mundo. Então, nos últimos anos tenho procurado, acima de tudo, o meu processo é muito de sentir-me atraído por algo me chamar, temas diferentes, como estes que já falei, e depois de ir explorar esses temas chamam-me de alguma forma, e explorá-los e depois integrá-los em mim, usá-los em mim, é quase como se eu fosse um laboratório. E depois, de alguma forma, há um processo criativo normalmente que emerge, e daí surgem, sei lá, livros, ou surgem programas, ou surgem, enfim, o que for. Mas o objetivo é sempre o mesmo, é partilhar estas ferramentas, estes métodos, estas abordagens, com a crença, e talvez a minha crença, que a outra pessoa já é profundamente saudável, ok? E ela só precisa de reconhecer isso nela. Exato. Para trazer isso ao mundo. E então são apenas desculpas e ferramentas para ir para aí. Portanto, esse papel do facilitador, verdadeiramente, o que é que significa? O que é um facilitador? É assim, a palavra facilitadora, eu soube uma vez, é engraçado, uma vez quando eu estava a escrever o livro, o primeiro livro, a editora disse, já não pode usar a palavra facilitador. E eu, mas porquê? Porque isso facilitador em Portugal, pelo menos no nosso entendimento, está muito ligado à parte da política, e é aquela pessoa que facilita coisas. Exatamente. E eu nunca tinha ouvido essa ligação da palavra facilitador, porque para mim é uma palavra tão natural. Claro. É um anglicismo. Em inglês, o facilitator é mesmo. Sim, tu és especialista nessa área, não é? Da tradução. É a palavra certa. É quem facilita. Eu também faço facilitação há imensos anos, e, portanto, eu não encontro verdadeiramente a palavra que mais se aproxima é de apresentador, mas o apresentador não é verdadeiramente. Exato, o apresentador quase está a fazer faz uma apresentação. Isto é muito mais profundo. Expõe as coisas. Não, o facilitador tenta, na minha ideia, ter um papel não é tão visível, muitas vezes. Sim, mais de retaguarda, de apresentar as coisas. Apresenta, de facto, criar mais condições. Apresenta os materiais, mas não na posição do apresentador, do formador. Sim. Não é... Sim, e às vezes estou nesses papéis, às vezes estou num papel de formador ou de apresentador, mas aquilo com que identifico mais é mesmo como facilitador, e esse facilitador é quase alguém que até pode nem estar visível, está quase é quase como se fosse criasse, às vezes eu penso em alguns programas meus como experiências, onde as pessoas vão, e aquilo tem um conjunto de coisas que se passam nos bastidores que as pessoas nem fazem ideia que estão a passar. Exato. E que faz parte do espetáculo. Claro, não é? Exato. E o meu papel é ser o mais invisível possível nesse espetáculo. Eu tive a possibilidade de participar no Deep You contigo. Qual? No Deep You? Estava para ser presencial, houve a pandemia, pós-pandemia, aquilo depois... E depois, pós-pandemia, fizeste um online e, portanto, eu fiz. Mas era aberto ao público ou fizeste através de alguma... Não, fiz através
tu convidavas... Da Gulbenkian, da fundação? Não, daquele instituto que tu tinhas, daquele... Sei que eu recebi de ti, porque já me tinha inscrito e depois não tinha conseguido estar presente e, portanto, devias ter uma série de nomes só de pessoas e recebi um convite online no meu e-mail e fiz e devo-vos dizer que é profundíssimo e eu medito e eu... autorregulo-me e também sou facilitadora e foi profundíssimo. Fico feliz. Muito. E essa é a versão online, porque normalmente nós temos versões tipo presenciais, retiros e aí é mais... Sim, a Ana Paulico, tu conheces bem, sim, Ana fazia parte do nosso Vamos Pintar a Manta também, anterior. Sim, da Ana primeira fez o fase. DPU presencial. Sim. E, portanto, eu estava também, inscrevi-me, enviei-te um mail a dizer que quando houvesse... Exato, sim. Mas depois houve a pandemia e não fiz esse mal. Exatamente, era para ser em março de 2020 e depois veio a pandemia e depois e depois continuaste a fazer e eu estou a dizer isso porque quando se falta na lógica do facilitador, em que tu tens um papel fundamental mas tu não apareces, então é online, não é? Aparece a voz, aparece e cada um de nós está e é de uma profundidade de tal maneira. Eu, pessoalmente, aquilo que senti é que larguei muito mais camadas naquelas 3. Isso terá sido a introdução ao Heartfulness feito online? Talvez. Eu acho que sim, acho que foi. Talvez. Que eu mandei para as pessoas que estavam inscritas no DPU, mas não foi o DPU em si que vocês fizeram, mas foi a introdução ao Heartfulness. Também foi uma introdução ao Heartfulness, foi naquele parque em Monsanto. E foi uma sessão só. Foi só uma sessão. Mas pode ser muito profundo, sim. Foi profundíssimo. Muitas camadas. Eu estou sempre a tirar camadas. A casca das cebolas. Sim. Por isso, bem ages, mas a ideia é continuar, eu continuo a estar, eu e muita gente disponível, por isso sempre quiseres continuar diz. Sim, aliás, num e-mail que tu, e sim, tinha a ver com a meditação Heartfulness, eu estava a misturar. Por isso é que eu estava-a perguntar do DPU, porque normalmente o DPU é feito presencialmente. Não, foi Heartfulness. Exato. Em que tu disseste, num e-mail que mandaste a uma série de pessoas, e que eu tive o privilégio de receber, em 25 de setembro de 2022. Bem, então não sei o que é que almocei nesse dia. Também não sei. Mas tu disseste a determinada altura, continuo aqui disponível de forma completamente voluntária para dar sittings e estar ao serviço no nosso caminhar e evolução. Basta enviarem mensagem e estou disponível. E cá continuo. Eu e mais pessoas, não sou o único. Sim, mas isso para dizer, fui à procura, quando é que eu fiz, eu sabia que era assim, e depois li os diversos e-mails e li este, em que é profundíssimo aquilo que tu fazes e em que descreves porque é que escreveste e-mail, gosto de datas e há 5 anos atrás, portanto estamos a falar de 22 para trás há 5 anos, tornava-me preceptor, facilitador na tradição da Heartfulness. Exatamente, sim. Ok? E depois está um nome que eu... Sahaj Mark. Ok, Sahaj Mark. Estava longe de imaginar que algum dia iria acontecer quando comecei a meditar, e muito menos que passados 5 anos, em 2022, o que eu fui buscar, não é? Tivesse introduzido mais de 300 pessoas e dado milhares de sittings um pouco por todo o mundo, sendo das coisas que mais me traz propósito, propósito, sem dúvida. E gratidão. Sim. Obrigado por ter lembrado disso, eu já não me lembrava disso. E volto a dizer, e cá continuo. E hoje já dei alguns sittings a pessoas, ontem terminámos mais um grupo de introdução. Explica o que é um sitting, porque é importante que se torne... Eu sei o que é, mas as pessoas que nunca estiveram em contacto... Ok. É assim, um sitting, esta prática do Heartfulness é uma prática que está ligada à tradição iógica e que tem
tem uma vertente que eu diria que outras tradições poderão ter também, não posso falar pelas outras, mas posso falar por esta pelo menos, chamada transmissão iógica, que pode ser uma coisa assim, pode parecer um bocado esotérico o termo, e difícil de compreender, mas um bocadinho a lógica de, se nós partimos do princípio que já tivermos se tivermos uma essência em nós, o nosso self, ou a nossa alma, o nosso... eu gosto da palavra essência, o nosso eu maior, enfim, chamarmos o que quisermos, que isso já existe em nós, e quanto mais nós entramos em contacto com isso, quanto mais meditamos vou-lhe chamar objeto, não é nenhum objeto, mais fácil é trazermos isso ao mundo. E nesta tradição, uma coisa que para mim foi algo muito... que me abriu uma perspectiva nova, foi a possibilidade desta transmissão iógica, ou seja, a possibilidade dessa essência, dessa energia de vida poder ser transmitida para estar ao serviço da evolução do outro. Então, no Heartfulness, um sitting é quando alguém... Isto encontra-se noutras tradições também, por exemplo, no sufismo, em algumas linhas do sufismo. Desculpa, só uma pergunta. Tu dizes transmitida ou porque tu não a revelada ou dar... Aqui é mesmo transmitida. Aqui é mesmo transmitida, mas não acreditem em nada do que eu estou a dizer, por favor. Sim, a sério, eu digo sempre isso. Não acreditem em nada do que eu estou a dizer, porque da mesma forma que daqui a uns anos, se nós em 1900 alguém aparecesse com um telemóvel, eu dissesse, olha, eu vou transmitir aqui ondas de rádio para alguém que está no Porto, se calhar éramos logo queimados numa fogueirazinha, não é? Se calhar nessa altura já não, mas pelo menos... E então esta questão da transmissão de facto levanta muitas questões, e a minha sugestão é sempre, não acreditem em nada do que eu estou a dizer, experimentem e vejam por vocês, e se for útil, depois ficam com uma ferramenta para poderem usar na vossa vida. Mas neste caso, eu não sou a fonte de transmissão, eu sou apenas alguém, um catalisador de alguma forma de algo que já existe em nós. Ok. Ou seja, já está em cada um de nós, é só... Já está, portanto, não é transmitido. Sim, eu não sou o guru iluminado. Exato, portanto, era só uma precisão da palavra. Claro. Obrigado por essa precisão. Sim. Sabes que eu sou muito atento às palavras. Eu não, por isso obrigado por essa. Mas pronto, portanto, vai lá buscar, não é? Está dentro de nós. Claro. Está em todo lado, está em todo lado. No fim mas nós só podemos experimentar dentro de nós, não é? As coisas. Sim, claro. Portanto, claro. O outro. Por isso é que eu digo, não acredito em nada disto que eu estou a dizer, porque claro, tem que ser experienciado e lá está, e está em todo lado, da mesma forma que a luz do sol está em todo lado, não é? Mas ela pode ser concentrada num ponto através de uma lupa, por exemplo, mas ela já está lá. Ou um laser. Tu, de algum modo, facilitas ou não transmites, mas que as pessoas encontrem esse lugar seguro que existe em todos nós, em cada um de nós, e que às vezes está tão comprimido, tão lá no fundo, que não se solta essa essência que nos permite tranquilizar, não é? Caminhar, florescer. Eu quero acreditar que sim, e é isso que de alguma forma me faz trazer estas coisas, acreditar nisso, acreditar que essa luz, ou essa essência, ou esse eu maior já existe aí, não é? E que muitas vezes temos muitas camadas que por várias razões pusemos ou tivemos que expor até para nos proteger, não é? Às vezes devido a traumas, e que nos afastaram demasiado desse lugar de sanidade, desse lugar de compaixão, de sabedoria, mas que quando nós tocamos nesse espaço, seja por qualquer via, né? Há tantas vias para chegar ao mesmo espaço, mas quando tocamos nessa essência, percebemos que somos parte de algo maior, e que se calhar nasce uma ação natural de querer contribuir para esse algo maior, para esse mistério maior, para essa vida com um V grande. E tu que já tocaste muitas pessoas, muitas, o que é que tu sentes? Qual é a tua, eu ia dizer feeling, qual é a tua percepção desse movimento? No fim, nós costumamos dizer, e falamos várias vezes, que as pessoas ainda estão muito, isto está tudo mal, e depois eu sou aquela que diz, não, o mal nós estamos habituados a dar muita atenção às coisas menos boas,
só que há uma série de pessoas, há uma série de coisas a acontecerem maravilhosas, só que não dão nas vistas, são muito tranquilas Não e vendem. estão ali, mas estão lá. E muitas pessoas encontram abrigo na insegurança. É uma Também. coisa que é mais tranquilo. Já estou habituado, já conheço. Já desenvolvi estratégias para lidar com isso. Não é? Portanto, uma pessoa dizer, não, mas pode estar tranquilo. Não me venhas cá com conversa. Aconteceu, de certeza. Pessoas que, certeza, há pessoas que não conseguiam, não queriam, aconteceu. Sim, aqui há dias lembro-me, por exemplo, de uma pessoa com quem estava a trabalhar em contexto 1 de consulta, e a pessoa chegou com... O tema dela era: porque é que eu não consigo parar quieta? Okay? Estamos a falar de uma pessoa com uma boa... Atingiu uma boa... Acho que contei esta história, salvo erro, não? Que atingiu até uma boa... Tem perto de 50 e poucos anos, tem uma boa função, nível global. E o tema dela era: porque é que eu não consigo parar quieta? Porque é que eu prefiro estar nesta insegurança, não é? Exato. Um bocado usando essas palavras. E começámos a explorar de onde é que isso vinha, e a certa altura ela começa a sentir pressão na zona da cabeça, e começámos a explorar essa pressão, esse sentir, e chegámos aonde? Onde é que nós chegamos? Chegámos ao momento que ela não se lembrava antes disso, mas que veio por memória somática, ao momento que ela estava a nascer. E quando ela estava a nascer, ela ficou presa no canal de nascimento. Okay? E ela nasceu roxa, sem respirar, praticamente morta, E então, naquele momento, parar era morrer. Naquele momento, de facto, havia ali um trauma real de: se eu paro, eu morro. E aquilo ficou no sistema dela, essa crença de que se eu parar, morro. E que ela, com 50 e tal anos, nunca tinha sequer se apercebido quão aquilo influenciou toda a vida dela, e também lhe trouxe muita resiliência em muitas coisas e muitas... Mas lá está, mas para a parte dela era mais fácil estar na insegurança, na incerteza, na ansiedade, nesse restlessness, do que parar e permitir-se... Incrível. É verdadeiramente o que nós constatamos todos os dias, não é? As pessoas duvidarem de si próprias, no fim. As pessoas, como não estão seguras de si próprias, não têm nenhuma certeza, não estão ancoradas, vão-se ancorar junto das rochas pontiagudas, onde o barco vai se despedaçando aos pedaços, não é? Estão ali, mas é um bocado essa situação, e é um trabalho. Pronto, as pessoas, quando acordam para isso e veem, realmente, eu vivo muito satisfeito com o momento que estamos a viver, porque há cada vez mais pessoas a despertarem, a terem esse... Antigamente havia um livro que era, só pelo título, não era por causa da temática, que era O Despertar dos Mágicos. Eu gosto imenso do título. O título é tão bonito, O Despertar dos Mágicos, porque é um bocado... Isto é quase como magia encantatória, não é? Do encantamento que a vida nos pode proporcionar, a beleza, a forma como nós podemos olhar para uns para os outros, para nós próprios, sobretudo, porque só assim, só descobrindo a beleza, nossa própria beleza, é que conseguimos também vê-la nos outros. E isso é de facto uma questão que é absolutamente fundamental, e é um trabalho muito importante que se vê a ser desenvolvido, e tu tens feito um trabalho extraordinário a esse nível. Não sei, mas obrigado. Por falar em despertar, acho que foi ontem, recebi uma citação, posso não estar agora a pô-la totalmente correta, mas era de um professor chamado Adyashanti, e ele dizia qualquer coisa como, por causa do despertar e do sofrimento que estamos a viver neste momento, ele dizia qualquer coisa como: cuidado com o quereres tirar o sofrimento aos outros, porque pode estar-lhes a tirar a melhor oportunidade que eles têm de despertar. E é verdade. E o facto de não permitir que o outro sinta o que tem que ser sentido também, não é? E as lágrimas, se calhar, têm que ser choradas, se calhar a raiva, que se calhar tem que ser acolhida, não tem que ser nem suprimida nem explosiva, mas tem que ser de alguma forma acolhida, num sentido até da tal autorregulação, não é? Que é o tema que nos traz. Para depois despertar para algo
que ela possa trazer. E as condições que estamos a viver socialmente e ecologicamente e a tantos níveis, de facto estão a trazer, por um lado, muito sofrimento, mas por outro lado, a procura de outras respostas. Exatamente. Que as antigas já não resolvem tanto, né? Já não servem. Afinal já não vou ser feliz se tiver o novo telemóvel. Eles bem me venderam esta ideia, mas afinal já não vou ser feliz. Não vale a pena ir às compras e atafolhar-me de sacos, porque depois eu fico na mesma. E está provadíssimo. E está provadíssimo, não é? Afinal já cheguei àquela posição na empresa e afinal ainda me sinto mais vazio. Não é? Agora, afinal, e as pessoas estão a começar a despertar para essa realidade. Para essa... Tu tens essa noção das pessoas que seguem. Eu tenho nas contactos cada vez mais, e tu tens, com certeza, não é? Todos os dias. Todos os dias. Sim. E tu, Vasco, tu sentes isso? Sentes que isso está a acontecer? Eu sinto que está, e sinto que é quase como... Eu acho que estão a acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que está a haver uma polarização cada vez maior, onde há pessoas que, perante este sofrimento e perante estes desafios que estamos a viver, ainda fogem mais para tudo o que são distratores, não é? Que a sociedade tanto oferece, não é? E pessoas que estão mais alienadas, cada vez fogem mais delas próprias. Externalidades. Não é? E cada vez mais pessoas que estão à procura de novas ferramentas, estão à procura de despertar. É quase como se fosse uma onda, não é? E temos a crista da onda e temos a parte do fundo da onda, e elas fazem parte da mesma onda. Então parece que a onda está cada vez maior, e então temos estes dois movimentos muito visíveis, que, sei lá, olhamos, por exemplo, para a política nos Estados Unidos ou noutros países, não é? E vemos uma alienação do diálogo, de um conjunto de valores, por um lado, mas depois vemos também movimentos bonitos a nível social, a nível pessoal, a emergir, não é? Isso é a grande questão, é até que ponto é que há alguma efetividade na ação, não é? Porque nós estamos a tentar remar para um lado e parece que o mundo todo está a remar no sentido contrário. Neste momento há o pavor da guerra nuclear, quer dizer, são coisas muito fortes. Sim. São desculpas ótimas para as pessoas se ligarem a esse lado do pessimismo, da negatividade, da não crença, na falta de esperança. Mas, ao mesmo tempo, são fatores extraordinários de criação de esperança. Porque, Sim. Eu estou convicto que nós vamos sair desta crise. Eu vejo destas crises. Sim, e a autorregulação, estamos no tema certo, que obviamente. É a autorregulação. É preciso entrar, não ser o super otimista descabelado, quer dizer, mas sentido, ser positivo, estar com uma base mais tranquila, não nos perdermos, não irmos sair sem equilíbrio. Não é? O Vasco, a determinada altura, naquilo que eu fui bisbilhotar... Eu estou com medo. Que é a nossa espia oficial. Pronto, ok. Sabes aqueles desenhos animados que de repente vira coisinhas, rádio movimento, cartaz. Não é verdade. Tu defines que há 3 movimentos para revelar o verdadeiro potencial. Ok. Já podes respirar? Que está por detrás da aparência que apresentamos ao mundo. Ok. Bem, nesta sequência. Tu falas do conhecimento, da presença e do florescimento humano. Ok. Queres-nos falar? Porquê? Porque eu fui à procura e, portanto, isto é super importante. Porque é um tripé que sustenta realmente tudo aquilo que nós estávamos a falar. Repete os 3 temas, os 3. Conhecimento, presença, florescimento humano. Ok. Tu falas destes 3 movimentos necessários para esta... Depois, claro, que há muito mais, não é? E há cada uma destes do conhecimento, da presença e do florescimento, há um leque... Que aquilo que eu entendi foi que estes momentos eu achei lindo, porque o movimento, e tu falaste da onda, é mesmo este movimento, não é? Sim. Portanto, nós estamos em constante movimento de percepção,
de querer, de ir lá ao fundo e depois ir buscar forças, pegando também nas nossas forças de caráter, não é? E fazendo, sermos resilientes e otimistas. Encontrar sentido também deve ser uma questão. Sentido. Sentido. Não é? É. Aquela, o daimon do Aristóteles. Sim. Claro. Por isso é que não vale a pena ir às compras e vir cheio de sacos, não é? Porque aquilo não traz felicidade nenhuma. É hedónica, claro. É. Esses três movimentos, eles são muito influenciados pelo pensamento de um autor chamado Otto Scharmer, do Present Sync Institute, e que ele fala muito de uma coisa chamada teoria U. E teoria U porque faz mesmo um formato de um U. Então o primeiro movimento, esse que aí referiste como conhecimento, é um conhecimento vivido, é um conhecimento de sensing, um conhecimento onde eu me permito abrir as minhas fronteiras do meu ser e expandir, por exemplo, nesta conversa, eu posso optar por estar nesta conversa só fechado nos meus conceitos e na minha caixinha, não é? E que às vezes estamos aí, não há problema nenhum, não é? Sim. Ou posso abrir e tentar expandir essa capacidade de sentir para que este diálogo seja maior do que eu, não é? E estarmos aqui. E então esse sensing, esse conhecimento mais corporificado em nós, não é? E que também pode ter parte também conceptual, mas acima de tudo essa exploração vivida de diálogo, não é? Eu permito-me, lá está, na descida do U, eu expandir para lá das minhas fronteiras. Depois o segundo ponto que o presencing, ou presença, é muito essa é um momento de pausa, é um momento onde eu me ligo, lá está, é o maior, esse sítio mais profundo, essa sanidade, e depois desse sítio mais profundo, daquilo que de alguma forma quase a vida, eu consigo intuir aquilo que a vida está a querer viver através de mim neste momento. E depois aí vem a ação, e uma ação alinhada com o meu florescimento, que é o terceiro movimento, e que é a subida do U. Ou seja, por contraste a um modo de estar na vida que é só automático, piloto automático, e que muitos de nós, na maior parte do dia, se calhar estamos assim, né? Chegamos a casa, nem nos lembramos do caminho que fizemos. Sim. E que é útil, muitas vezes é útil esse não ter que estar sempre a gastar recursos. Mas num momento como estamos agora de disrupção social, emocional, ecológica, a tantos níveis, as soluções do passado não estão a trazer respostas para os problemas atuais, porque são problemas novos. Então nós precisamos de fazer um movimento, em vez de ir diretamente de um ponto para o outro, nós precisamos, ou podemos, nem precisamos, há um convite que podemos ir por outro caminho, que é um caminho que faz este U deste sensing, deste sentir, conectar e depois manifestar algo. Né? Maravilhoso. Um conceito maravilhoso. Lindo. Sim. Eu gosto muito e influencia muito ajuda muito a organizar a minha vida, até que ponto eu estou a partir desse sítio mais profundo, ou estou apenas a replicar os meus padrões, ou a viver dos meus medos, ou dos meus desejos. De onde é que está a vir a minha ação? Está a vir de onde, não é? E para mim tem sido uma referência desde 2007, mais ou menos, a teoria U e o presencing, que me ajuda a navegar de alguma forma no mundo. Claro. Como é que tu estás a ver este momento atual? Usando estas ferramentas que vens desenvolvendo, estudando profundamente, que é assim, que promovem que podem fazer a diferença nesta controversa época em que tudo acontece e tudo está, de repente, dá voltas e cambalhotas e ficamos arrepiados e depois respiramos. Como é que... Aquilo que às vezes se diz do mundo da ilusão, não é? da Maia. A Maia. Exatamente. A velha Maia. Olha, eu não sei se vejo alguma coisa na realidade. No sentido que estas diferentes áreas e estas diferentes coisas, eu intuo que há uma necessidade qualquer de integração, mas eu próprio tenho procurado muito viver a partir desse sítio, não é? E ao viver a partir desse sítio, admito que a minha visão também é muito limitada, porque estou sempre a tentar intuir
o que é que a vida está agora a querer viver através de mim? E então isso pode ser pode às vezes não tenho tanta capacidade de ver, ok, estou aqui em cima do monte e consigo perceber o que é que se está a passar. Eu adorava, mas não tenho essa capacidade. Sou muito limitado nesse sentido. Aquilo que tenho procurado é, e há uma crença em mim que é, se de facto nós estivermos alinhados, se acreditarmos que existe algo maior, não é? Chamemos-lhe vida, universo, se calhar pessoas chamam-lhe Deus, enfim, mas que existe uma energia maior que anima tudo, não é? E que se nós nos conseguirmos ligar a essa sabedoria maior que vive em nós também, que nos anima, a nossa ação vai ser a ação que é precisa ser necessária naquele momento. Que eu vou poder realizar aquilo que a vida quer viver através de mim, mesmo sem perceber como é que esta ação vai impactar o mundo. Okay? Porque e acredito que se todos tivéssemos, ou se tivermos essa capacidade de estarmos ligados, este puzzle maior começa a funcionar por si. É quase como, às vezes gosto de pensar, eu se calhar sou apenas uma espécie de um glóbulo vermelho num organismo grande e nunca vou conseguir perceber este organismo, nem muito menos conseguir controlá-lo. Aliás, e se tentar controlá-lo, se calhar até me desenvolvo num cancro para este organismo, não é? Porque vou querer controlar algo que se calhar não cabe a mim controlar. E então eu vejo que há muitas coisas a emergir que nem sempre há vontade, às vezes, das partes de se ligarem, ok? Que é engraçado, porque às vezes esta é a nossa quintinha, ou aquela é a quintinha do outro, apesar de estarem todos a contribuir para o mesmo, ok? Claro. E houve uma altura que eu tinha muito em mim um impulso de união e às vezes ia ter que, por exemplo, andava a fazer, estudar uma área, por exemplo, chamada IFS, e depois ia ter com as pessoas de outra área chamada SPT, e dizia, olha aqui o que esta área eles estão a fazer e vamos juntar, e depois eles olhavam para mim e vice-versa, e aquilo ao início sentia mas eu estou a ver aqui pontos de ligação, mas porquê é que a gente não junta? Todos vamos ganhar com isto. E agora já não estou tanto com esse impulso, por alguma razão esse impulso pacificou-se dentro e tenho estado muito, basicamente deixei de querer mudar o mundo. Mas eu não quero mudar o mundo. Já não sou assim tão importante para mudar o mundo. Não é preciso mudar o mundo. O mundo está bem. Nós é que não estamos. É assim como o mundo precisa de paz. Não, o mundo não precisa de paz. Quem precisa de paz somos nós. Não é mesmo isso. O mundo vive sem nós. O mundo, se der um arroto e nós nos desaparecermos, ele não sente a nossa falta. Mas agora na Turquia, por exemplo, e na Síria, não é? É uma situação. Pronto, aí nós vimos o quão insignificante somos. A fragilidade do ser humano, não é? De repente somos reduzidos a nada. E famílias inteiras, e cidades inteiras. Vidas e pronto, inteiras. E toda esta situação. Sim. Por isso, eu quando estava a dizer essa necessidade de integração da ação não era no sentido de salvar o mundo, é do reconhecimento, de aumentarmos a capacidade de nós em nós reconhecemos os outros, não é? Essa é que é a verdadeira integração, não é? Sim. Isso é um trabalho, pronto, que está a desenvolver, que vai todos os dias ocorrendo e que nós não vamos buscar o A, o B ou C porque nós pensamos que ele é ou não é importante para mudar o tal, para fazer a tal mudança. Não, mas porque é importante porque nós o reconhecemos como parte de nós. E aí esses contactos vão se estabelecendo, não é? Eu acho que é um momento muito bonito que está a acontecer. É um reconhecimento, não é? Exatamente. É muito importante essa parte do reconhecimento. E que lá está aí, como há pouco estava a dizer, às vezes não é assim tão visível, não é assim tão visível. É quase um movimento rizomático, não é? Que não é tão visível, ou pelo menos para o mainstream, não é tão... Mas, por exemplo, eu lembro-me há um grupo que nós seguimos e que sentimos muita ressonância, chamado Service Space, que tem muitos movimentos de giftivism,
criarem várias coisas muito giras. E quando começou a pandemia, eles automaticamente criaram, porque havia tanta negatividade no mundo, eles criaram um site fantástico chamado carunavirus.org. E Karuna com capa. Karuna é a palavra que quer dizer compaixão. Então eles criaram Carunavirus com a Karuna por oposição a Corona. Por oposição a Corona, fazendo o trocadilho com Coronavirus, fizeram o Karuna. Carunavirus tem ponto ou não tem ponto? Não, é tudo junto, carunavirus.org. E o Carunavirus é um site que partilha notícias positivas, de ações positivas que estão a acontecer no mundo por oposição a tudo aquilo que nós víamos nas notícias, que era coisas negativas. Que era ao contrário. Claro. Então era gestos, e esses gestos normalmente eram gestos dos vizinhos, a ajudarem outros vizinhos, claro. Era gestos humanos, simples, coisas Exato. pequenas, mas de uma beleza e de uma profundidade. O David Byrne dos Talking Heads, sabes? Sim. Também tenho... agora esquece, eu sou péssimo nestas coisas. Mas tenho uma newsletter, eu recebo essa newsletter só com notícias positivas. Okay. Eu depois mando, Tá bem, eu mando o link e na manda. próxima sessão eu digo o nome da... Está bem. Eu vou Vasco, tomar nota. Isto passa a correr. Pois passa. Sempre. Pois Sempre. é, fantástico. Não te espantes um dia destes de convidarmos outra Terei vez. todo o gosto. Tens Terei todo o gosto. Tanto para partilhar. Temos. Estamos aqui à conversa, estamos a ser conversados. Por isso... Estamos a ser conversados. Exatamente. Muito bem. Hora de nos despedirmos. Está na hora de agradecermos terem estado desse lado. Deus lá para casa. Deus lá para casa. Quarta-feira, daqui a 8 dias, como habitualmente, das 19 às 19h50, cá estaremos à vossa espera. Escrevam-nos, deem palpites, digam que não gostam, mas contactem-nos. E muito obrigada por estarem. Vamos seguir agora para o programa do consultório, as consultas. E até quarta-feira.